Vamos lá, gente, né? Aí, preparado? Vamos lá. Hoje, sobre as redes de transporte no Brasil. Ai, professora, é aquela rede que dá para tirar um soninho? Não, não dá mesmo. Até dá, né? Quem faz viagem longa até tira um soninho. Mas não é esse tipo de rede, tá? Não é nenhuma rede. Na verdade, quando nós falamos em rede, nós estamos falando em diferentes meios de transportes que estão conectados uns aos outros. Isso são as redes de transporte. E que no Brasil, né, essas redes de transportes, elas tiveram fases de desenvolvimento, fases de maior investimento ou não. Nós vamos começar, né, então eu mostro aí vocês os diferentes meios modais. Quando eu falar em transporte, eu posso falar em meios modais, eu posso falar em redes, é a mesma coisa, tá, gente? Então eu tenho o caminhão, o navio, o avião, o trem, são os diferentes meios modais. E se eu falar dos meios modais dentro da área urbana, eu vou falar no trem de novo, eu vou falar de metrô, eu vou falar de VLT, eu vou falar de bicicleta, eu vou falar de barca, tá, gente? Então esses são os meios modais existentes. Vamos lá? Por exemplo, a rede rodoviária. Até 1950, no Brasil, tá, gente? Nós tínhamos apenas 968 quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas. Todas elas estavam concentradas no estado do Rio e São Paulo. Por quê? É só lembrar do nosso processo histórico. Até, né, 1950, década de 50, a capital do país era onde? Rio de Janeiro. O polo econômico era e é onde? São Paulo. Então, todo o investimento em infraestrutura estava onde? Nessas duas principais cidades. Vocês viram também nos módulos passados, né, que Getúlio Vargas, ele fez investimento em quê, gente? Na indústria de base, né? Essa indústria de base, ela ficou centrada onde? Justamente aqui no Rio. Só depois, mais tarde, com o governo de JK, é que veio aí uma diversificação de indústrias pelo país. Mas lembrando que foi justamente a partir do governo de JK é que começa-se o processo de integração das rodovias, onde a região norte estava interligada com a centro-oeste, a região centro-oeste com a região sudeste, com a nordeste, né? E havendo essa conexão, ele acreditava que o país assim poderia crescer muito mais rápido. Tanto é que ele utilizava o slogan de 50 anos em 5. E ele se desenvolveu, cresceu e, né, o país. Só que nesse mesmo período, quando se começa a construção de rodovias intensificada, tem um certo prejuízo aí. Por que o prejuízo? Realmente, para se construir uma rodovia é barato, né? Também não é baratinho, não, é barato. Só que a rodovia, ela vai exigir manutenção constante. Nós nos deparamos aí com as ruas constantemente esburacadas. E esses buracos têm que ser o quê? Tampados. E isso requer dinheiro. Então se torna caro. Porque você tem que estar sempre fazendo manutenção. Então fica muito caro, tá? Um outro fator também, gente, é a questão do desmatamento. Quando se constrói uma rodovia, se desmata uma grande área. Esse é um outro fator. Um outro fator mais agravante ainda é a questão da poluição. Por quê? Os automóveis são grandes emissores de dióxido de carbono na atmosfera, gases que contribuem para o aquecimento global, efeito estufa, chuva ácida, ilhas de calor, ou seja, uma alteração nas condições climáticas do planeta. Então, esses são um dos grandes problemas, né? A questão das ruas serem pavimentadas, ou seja, asfaltadas, acaba contribuindo para um aquecimento maior. Então, isso é um sério problema, beleza, gente? Deixa eu só falar uma coisa. A gente se depara isso com o caos no trânsito, são os engarrafamentos. Um número muito grande de automóveis circulando. Já se o país tivesse continuado, né, o investimento em ferrovia, pelo menos nas autoestradas, não iríamos nos deparar com tantos caminhões carregando aí mercadorias pesadas, como minério de ferro, alimentos, soja, trigo, teríamos um número menor. E sem contar, olha a vantagem aí, o trem, ele tem a capacidade de transportar uma carga muito maior, uma quantidade muito maior de carga do que o próprio caminhão.
né? Se ele tem uma quantidade, tem uma capacidade maior de carga, cara, a viagem vai ser muito mais rápida e com isso a gente pode vender muito mais e até por preços mais acessíveis, ganhando com isso o mercado, certo, gente? Tá bem? Aí eu boto aí para vocês, né, que a quantidade de ferrovias aí que nós temos e que os investimentos em ferrovias só voltaram, né, e os nossos representantes políticos só voltaram a ter interesse em investir novamente nas ferrovias a partir da década de 1990. Tá? E voltou de novo aí a febre depois da greve de caminhoneiro que tivemos recentemente, porque vimos o quanto estamos dependentes do petróleo, tá? E o quanto não fazemos nada sem a questão das rodovias, sem a questão dos automóveis. Então tá na hora do povo brasileiro sacudir a poeira e ver o quanto nós estamos caminhando errado, certo, gente? Então aí a configuração do Brasil muda. Uma outra coisa, gente, se você for analisar, se você for andar por esse meu Brasil, né, pelo esse nosso Brasil, você vai ver, ué, mas aqui tem uma linha férrea, aqui tem outra linha férrea, a professora falou que não tinha. Sim, gente, as construções das linhas férreas no nosso país foi feita cada um num período histórico-econômico, né? Nós temos aí o período do ciclo do café, aí se produziu um tipo de rodovia, de ferrovia. Porque o que acontece? As bitolas a distância que se tem daquelas barras de ferro, para ficar bem claro para vocês. Se vocês nunca andaram de trem, vê aí em vídeos, em fotografias, o que seriam bitolas. São elas que vão dizer que tipo de trem pode andar naquela linha. Por exemplo, ela tem que estar estruturada para suportar, poxa, minério de ferro é muito peso. Então não vai ser o mesmo tipo, né, de bitolas, as mesmas distâncias das bitolas para, como é que eu vou dizer para você? Para um trem de pedestre, de passageiros, de pessoas. Porque os passageiros vão ser muito mais leves do que um minério de ferro, gente, que toneladas de minério de ferro. Então é essa a questão aí da diferença nossa, tá? E a rede aquaviária? Vocês nas séries anteriores, lá no sexto ano, vocês viram que o Brasil tem uma extensa rede hidrográfica, né? Bacia hidrográfica, que nossos rios são caudalosos, né? Os nossos rios, independente se tivermos em período de baixa quantidade de chuva, nossos rios vão permanecer com água e que, por exemplo, na região norte, a bacia amazônica, o rio amazônico, ele é utilizado tanto para o transporte de mercadoria quanto de pessoas. Igual nós temos o hábito de pegar carro, Uber, eles pegam o quê? Barcas para, no caso, né, se deslocar de uma cidade, de um município ao outro, ou até mesmo para ir às escolas. Né? Igual vocês têm hábito de carro, ou a condução pega em casa e leva até a escola, eles vão de barco, gente. Então, isso é uma questão cultural. E aí é a questão da exploração. E hoje, né, se utilizarmos muito mais aí a questão dos barcos também, olha só, imagina só, se utilizarmos o trem, as barcas, né, que comportam uma quantidade muito maior de mercadorias, nossa, vai ficar muito melhor. É igual a questão. O Brasil, ele tem uma extensa área litorânea, né? Você pode reparar, nosso leste brasileiro é todo banhado pelo mar. Para que você, no caso, o cara que está vendendo, pegou algo lá no Porto de Santos, em São Paulo, tá? E ele quer levar para o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Para que vai de caminhão? Aí vão ter que sair 5, 6 caminhões. Ao invés de sair um navio só, ainda sobrando espaço, tá? Com as mercadorias para deixar no Porto de Tubarão e no Espírito Santo. Gente, para e pensa, para e pensa. É muito desperdício. Então, esse negócio de eu sair aqui do Porto de Tubarão, aí passo aqui no Porto de Mauá, que é aqui no Rio, deixo algumas mercadorias e pego outras mercadorias para chegar no Espírito Santo, deixar todas as mercadorias. Gente, isso é um lucro gigantesco. É caminho, então você lucra. E sem contar que o navio ele não vai ficar tão pesado, logo ele vai gastar menos combustível. Tá? E o nome disso que eu falei para vocês saiu do Porto de Santos, passou por Mauá e foi para o Espírito Santo, se dá o nome de cabotagem. Tá? É isso que se chama cabotagem. Né? Tanto é que eu botei aqui, ó, realizada de um porto marítimo para outro de um mesmo país, é a cabotagem ou a costeira. E a navegação de longo curso é realizada entre portos marítimos de diversos países. Vamos lá.
Eu estava assistindo o jornal ainda há pouco e vi que está para chegar 300 e poucos respiradores. Vocês sabem o que são respiradores? São os aparelhos que estão sendo utilizados nos hospitais para atender as pessoas que estão contaminadas por Covid. Aí o que acontece? Esses respiradores que estão vindo lá da China estão vindo de navio. Gente, por quê? O navio, ele está vindo, ele olha quantos respiradores ele está trazendo. 300 lá vai fumaça, né? Muito respiradores e mais outros tipos de mercadorias, tá? Então, só aqui no Rio de Janeiro, ele vai deixar 300 e tereréu. No Espírito Santo, ele vai deixar mais tanto outro, tá? Em Salvador, ele vai deixar mais. Olha o lucro que está tendo, tá? Então, isso aí é navegação de longo curso. E quando chegar aqui e ficar parando nos portos, vai ser chamado de cabotagem. Belezinha? Show de bola? Aí eu mostro aí a vocês, né? Aqui as bacias, algumas hidrovias, que são das bacias hidrográficas, de grande fluxo aí de navegação, tanto de pessoas quanto até mesmo de mercadorias, ok? Beleza? Eu tenho aí a aviação. Gente, olha só. Será que todos os respiradores com emergência estão vindo de avião ou de navio? Não, eles estão vindo de avião. Por quê? Porque os respiradores representam o quê, gente? Alguns estão em emergência. Então, esses respiradores estão vindo de quê? De avião, que é para produto extremamente caro e frágil. E bota frágil nisso, né, gente? Como nós estamos precisando de respiradores. Tá? Então, eles também estão vindo de aviões para atender o processo emergencial, tá? Como também pode vir de navio, como eu tinha dito antes. Mas como nós estamos num caso de pandemia, que precisamos de máxima pressa, ele está sendo transportado pelo avião. O avião é o meio de transporte mais caro, né? Por isso que ele é utilizado para cargas mais caras e para pessoas, porque ele é muito mais caro. Já pensou você encher um avião de minério de ferro? Oxe, né? Um minério de ferro é muito mais barato que um respirador. O minério de ferro é muito mais barato do que computadores de última geração, do que um aparelho de, vamos dizer assim, no caso, agora a gente está precisando mesmo dos respiradores, do que dos respiradores. Então, para chegar mais rápido, vamos vir de quê? De avião. Mas antes eles vinham de quê? De navio. Beleza, gente? Ok? Quando vinham da China. Aí, essa questão de multifuncionalidade, quando eu falei para vocês, o trem, o caminhão, o navio, o avião, se dá um nome de intermodalidade ou multimodalidade, ou seja, diferentes meios de transportes que a gente vai utilizando para agilizar nosso tempo e, com isso, encurtar o espaço, tá ok? Aí eu tenho aí a questão. Dentro da área urbana, nós também utilizamos a intermodalidade. O que seria isso, o fator intermodal? O intermodal seria o fator de diversos meios de transporte. Digamos, vocês saem da casa de vocês aí do Recreio, vão até a estação do metrô lá na Barra, desceu do ônibus, pegou o metrô, do metrô vai até a Central do Brasil, chega lá na Central do Brasil, né? Ou, vamos botar a Central do Brasil, fica mais fácil. Chegou na Central do Brasil, o que tu faz? Simplesmente, tá? Tu vai ali pegar um VLT, né, o veículo leve sobre trilhos, e vai até o Museu do Amanhã. Passeia, vê o Museu do Amanhã, lindo e belo, parari, pororó, pum, tá. O que você faz? Ah, gente, vamos dar uma voltinha lá na roda gigante, naquela roda gigante? Vambora! Aí você dá de cara com o quê? Com uma bicicleta do Itaú. E você aluga aquela bicicleta e vai até a roda gigante. Isso aí foi uma intermodalidade, uma atividade dos meios de transporte, que também pode ser usado nos meios urbanos. Isso agiliza o tempo. E quando você usa os meios de transporte alternativos, que são as bicicletas e agora temos os patinetes, você acaba também contribuindo por menor índice de poluição. Porque os automóveis, todo mundo sabe, né, acaba contribuindo para a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. E aí você tem o efeito estufa, aquecimento global, uma alteração climática, além do desmatamento na construção da rodovia. Tá vendo, gente? Como é que nós podemos dar um jeitinho no nosso país? Basta uma força de vontade, né, do poder público em parceria com o poder privado. Isso aí sim que vai ser legal, né? Bem, agora o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o livro de vocês, né, vão rever esse vídeo, vão ler lá o livro de vocês, vocês vão prestar atenção agora com mais calma no vídeo e vão marcando todas as partes
que eu enfatizei aqui no vídeo, tá? E vão fazer esses exercícios. Anotar as dúvidas que tiveram para que na nossa tutoria a gente possa tirar dúvida. Ó, tô gostando, tá de parabéns. Quem está participando, quem está enviando o material para o meu e-mail para eu vistar. Se sentir dúvida, pode junto, quando você mandar o material por e-mail, pode pedir aí o papai, a mamãe, a vovó, a titia ou você mesmo, tá? Escrever lá, professora, eu não entendi isso assim, assim, assado. Eu vou e te respondo também por e-mail, tá bom assim? Beleza? E para você que ainda não participou, faz uma forcinha, vem aprender com todo mundo. Não vamos deixar aí esse coronavírus fazer a gente ficar assim, ó, com cara de bobo, não. Vamos embora lá, vamos botar dinâmico, beleza, gente? Tô aguardando vocês. Beijão!